Queridos, a graça e a paz do Senhor. Nesse vídeo eu vou aqui apresentar para vocês 5 maneiras, 5 formas corretas de se interpretar a Bíblia, né? de entender textos que às vezes nós ficamos em dúvida, não sabemos o que significa. Vou mostrar aqui para vocês 5 formas corretas de interpretar esses textos difíceis da Bíblia, certo? Eu peço que você, antes, né, da gente iniciar, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para você receber, né, sempre que sair novos vídeos, você receber a notificação. Você possa também dar o like, você possa comentar, compartilhar, para que essa palavra, que é sadia, que é feita com responsabilidade e, acima de tudo, é baseado na Bíblia, né, baseado nas Escrituras, chegue ao maior número de pessoas. Bom, então vamos... O primeiro ponto para se interpretar corretamente a Bíblia é o seguinte: você tem que saber que a Bíblia, ela é a sua melhor intérprete. Como assim? Os textos mais fáceis explicam textos mais difíceis, certo? E nunca você vai basear uma doutrina em um único texto só da Bíblia, certo? Nunca se deve fazer isso. Tem um exemplo aqui para você entender melhor. Em 1 Samuel 28. Em 1 Samuel 28, o rei Saul, ele consulta uma médium, a médium de Endor. O profeta Samuel já havia morrido e ele quer uma palavra de Deus. Então ele vai até essa médium e o texto, ele dá a entender que Samuel realmente voltou dos mortos e falou com Saul. É um texto bem difícil, complicado, e esse texto, inclusive os espíritas, eles usam para apoiar as crenças deles, né? E aí, se nós tivéssemos apenas esse texto falando sobre esse assunto, nós também iríamos crer dessa mesma forma, que um morto ele pode voltar e se comunicar com alguém que está vivo, certo? Só que aí é que entra esse primeiro ponto: textos mais fáceis explicam textos mais difíceis. Então nós temos que, em toda a Bíblia, pegar textos a respeito desse mesmo assunto, textos que são mais claros, mais fáceis, e aí sim nós vamos basear a doutrina. Nós temos, por exemplo, em Levítico 19:31, Deus condena a consulta a médiuns, a necromantes. Em Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E tem também, em Lucas 16, a história do rico e de Lázaro, que o rico pede para que Lázaro vá até a sua casa paterna, aos seus parentes, para que eles se convertam, se arrependam. E aí Abraão diz que eles não iriam crer mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então ali fica claro no versículo 31 de Lucas 16, que a única forma de um morto se comunicar com o vivo é só se ele ressuscitar. Tá? Então existem textos bem claros, bem simples, que nos dão uma luz melhor, né? Então sempre que você tiver um texto de difícil interpretação, um texto complicado, você vai procurar textos mais simples, mais fáceis, que falam do mesmo assunto, e aí sim você vai basear a doutrina. Então, esse é o primeiro ponto. Textos mais fáceis explicam textos mais difíceis. A segunda forma ou maneira de você interpretar corretamente a Bíblia é você entender que o Antigo Testamento ele é interpretado à luz do Novo Testamento, certo? A revelação de Deus nas Escrituras, ela é progressiva, certo? No início aqui da Bíblia, nós temos a criação do mundo, a criação do homem e a queda do homem. Então, após isso, todo o decorrer da Bíblia vai ser o plano de Deus em redimir esse homem que tinha acabado de cair, né? Aconteceu a queda, então toda a Bíblia vai ser uma revelação progressiva até a redenção do homem. E ela finaliza com a redenção desse homem, com novo céu e nova terra, e esse homem que havia caído no início, ele transformado, né? Ele já com o corpo glorificado. Então, nós não podemos pegar um versículo do Antigo Testamento
sobre um determinado assunto, sem analisar também aquele mesmo assunto no Novo Testamento. Tem um exemplo aqui, em Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 5, que diz que a memória de quem dorme dos mortos jaz no esquecimento, que eles não sabem de nada. Né? E esse versículo, ele dá base para o sono da alma, para as pessoas que acreditam que após você morrer, você está dormindo, não tem consciência alguma. Porém, se nós formos para versículos do Novo Testamento, aí clareia mais a nossa compreensão. Em Mateus, na verdade Lucas 23, verso 43, tem ali o versículo do ladrão na cruz. Cristo fala para o ladrão que estava ao lado dele que ainda hoje ele estaria com Cristo no paraíso. Certo? Então, após ele falecer, após a morte dele, ele estaria no paraíso com Cristo. Nós temos também o exemplo do Monte da Transfiguração, que aparece Moisés e Elias ali conversando com Cristo. Moisés, ele já havia morrido. Lá em Deuteronômio 34, relata a morte de Moisés. Então, ele estava ali conversando com Jesus, certo? Então, sempre nós devemos interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. A igreja, por exemplo, a igreja era um mistério no Antigo Testamento. Os próprios profetas, eles não tinham ideia, não tinham noção da igreja, era um mistério para eles. E existem profetas, por exemplo, Jeremias, que ele profetiza a nova aliança, ele profetiza a igreja, mesmo sem saber do que se tratava, certo? Então, no Antigo Testamento, os próprios profetas, eles não tinham uma compreensão completa que nós temos hoje no Novo Testamento. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto para você interpretar corretamente a Bíblia. O Antigo Testamento tem que ser interpretado, deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. A forma ou maneira de você interpretar corretamente a Bíblia é o seguinte: o sentido literal, ele deve ser sempre preferência ao sentido figurado. Como assim? Vou dar um exemplo novamente para ser bem entendido. Em Mateus, Cristo fala que ninguém sabe a hora que ele virá. Né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, isso deve ser interpretado de forma literal. Ninguém sabe o dia nem a hora. Tem gente que quer interpretar isso de forma figurada, que isso tem algum significado oculto, mas não deve ser interpretado assim. Todo texto você tem que interpretar ele de forma literal. Somente você não vai interpretar um texto da Bíblia de forma literal em casos explícitos. Por exemplo, Jesus Cristo, ele fala que ele é a porta. Então, ali está claro que ele não está dizendo que ele é uma porta, ele está querendo dizer que ele é um caminho para algum lugar, certo? No caso, o caminho para o céu. Então, ali é um caso explícito que a gente tem que interpretar no modo figurado. Ele está querendo dizer algo por trás daquilo ali. Ele fala que ele é o pão da vida. Ele não está dizendo que ele é um pão, certo? Somente nesses casos explícitos é que nós temos que interpretar no sentido figurado. Nas demais escrituras, todo o texto você tem sempre que interpretar de maneira literal. Né? Outro exemplo no Apocalipse. No Apocalipse tem figura de dragão, bestas. Né? Então aí é sentido figurado. Está claro que ali não é realmente um dragão, certo? Ali ele está representando algo. Então só nesses casos que você interpreta no modo figurado. O restante da Bíblia é sempre no sentido literal. É sempre realmente o que está escrito, é o que significa. A maneira de se interpretar corretamente a Bíblia, e essa é muito importante, é a seguinte: o texto ele é interpretado baseado no seu contexto. Certo? A maioria dos erros doutrinários, a maioria das heresias, elas são por conta disso. Pegue um versículo, tirado esse versículo do contexto e aplicado para um sentido que o autor não escreveu para aquilo. Então, eles criam uma heresia em cima daquilo ali, um versículo tirado do seu contexto. Então, sempre que você for ler algum versículo que você não entender, você lê os versículos anteriores e lê também os versículos posteriores, que aí você vai ter uma compreensão melhor do texto. Se não entender ainda, lê um capítulo anterior, lê 2, lê o próximo capítulo, e aí você vai ter uma compreensão melhor. Tá? Sempre leia o contexto.
tá? Nunca pegue um versículo isolado e já tente aplicar esse versículo. Entenda primeiro o que tem por trás, o que veio antes, o que veio depois, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É um livro diferente de qualquer outro livro, ela é a palavra de Deus. Porém, no que diz respeito a você ler e interpretar, é como qualquer outro livro. Qualquer leitura que você for fazer, você precisa fazer uma interpretação de texto. Você precisa ler e entender o que você está lendo. Então, a Bíblia é da mesma forma. Você tem que ler e interpretar aquele texto como se fosse um outro livro que você fosse ler. Então, você vai ler o contexto do versículo para você ter uma melhor compreensão. Certo? Então, sempre o texto é interpretado baseado no seu contexto, versículos anteriores e posteriores. E a quinta e última maneira aqui de interpretar a Bíblia, e essa é a mais importante, sem essa, você pode aplicar todas as 4 anteriores que você não vai conseguir compreender. A quinta maneira de você interpretar corretamente a Bíblia é a dependência do Espírito Santo, é a oração. Você tem que aliar o estudo da palavra à oração. Você não pode se dedicar somente a uma coisa em detrimento de outra. Tem que ser as duas, a oração aliada ao estudo da palavra. Se você só estuda a palavra e não ora, você vai ser uma pessoa que tem uma base doutrinária, que tem um conhecimento, porém, você é frio, você fica seco, você não tem fervor espiritual. Da mesma forma, se você só se dedica à oração e não tem o estudo da palavra, você vai ser fervoroso, você vai ser piedoso, porém você vai ser levado ao redor por qualquer tipo de doutrina, porque você não vai ter uma base doutrinária, não vai ter um conhecimento bíblico. Tá? Então você tem que aliar as duas coisas, oração e estudo da palavra. Sempre que for orar, sempre que for ler a Bíblia, você deve orar antes. Você vai aplicar essas 4 formas aqui que eu passei, mas também você vai orar. Aliado a isso, a oração, dependência do Espírito Santo. Só assim você vai compreender a palavra de Deus. Tá? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se realmente você coloca em prática essas 4 formas aqui, mais a oração, mais a dependência do Espírito Santo, com certeza você vai conhecer mais de Deus, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.